Ludoterapia, a dinâmica interior da criança, por Virginia May Axline. Ludoterapia, a dinâmica interior da criança, Ludoterapia, Virginia May Axline, School of Education, New York University, Introdução, Carl R. Rogers, segunda edição, Interlivros, Belo Horizonte, Minas Gerais, 1980. A coordenação editorial de Carlos Alberto de Andrade Vieira, a capa de Cláudio Martins. Copyright by Virginia May Axline. A ficha catalográfica, CIP Brasil, catalogação na fonte, Sindicato Nacional dos Editores de Livros do Rio de Janeiro. Axline, Virginia May, 1911. Na época que foi publicado, ela ainda não tinha falecido. Ela falece, então, em 1988. Essa é a segunda edição de 1980, então ela não havia ainda falecido. 1. Ludoterapia. 2. Psicoterapia infantil. Título. Aqui a numeração e os direitos de tradução em língua portuguesa reservados por Interlivros em Minas Gerais. A memória de meu pai, Roy G. Axline. Ele faleceu em fevereiro de 1947, que é o mesmo ano de publicação desse livro. Então, prefácio à edição brasileira. Muitas pessoas interessadas em psicoterapia centrada na criança se queixam de não encontrar livros que abordem o assunto de maneira bem completa e que sejam escritos em português. Este livro de Virginia May Axline, que leva o título em sua edição brasileira de Ludoterapia, vem preencher tal vazio. Trata-se de um texto bastante completo, escrito numa linguagem simples e direta. O leitor poderá encontrar nele orientação para problemas bem variados, que vão desde as características da sala de brinquedos, onde se desenvolve a terapia, até o estudo do processo que se desenrola na criança que vive a experiência dessa terapia. Por isso mesmo, o livro de Virginia May Axline já se tornou um clássico, servindo do ponto de partida para o estudo e desenvolvimento de muitos terapeutas, inclusive de outras correntes da psicologia. Para o leitor que deseja saber a essência da abordagem contida neste livro, eu diria que a autora descreve uma terapia caracterizada por uma profunda aceitação da criança, sejam quais forem os sentimentos e necessidades por ela apresentados. Aliado a isso, está presente também um grande respeito, misto de fé e confiança, para com a capacidade da criança de se desenvolver por si mesma sem ajuda direta. É interessante notar que, partindo de sua própria experiência clínica, a autora relaciona com muita objetividade os princípios básicos da psicoterapia centrada na criança. E, ao fazê-lo, ela se antecipa às formulações mais precisas de Carl R. Rogers sobre as condições necessárias e suficientes para que ocorra o processo terapêutico descrito na psicoterapia centrada no cliente. Por tudo isso,
Sinto-me por demais honrada em ter sido escolhida pela Interlivros para prefaciar um livro tão significativo como esse. Aproveito o ensejo para recomendar sua leitura não só aos estudantes de psicoterapia e ludoterapeutas, como também a todas as pessoas que lidam com crianças, particularmente aquelas que trabalham como professores, orientadores educacionais, educadoras, pedagogas, diretores de grupos, escolas e de outras escolas infantis e enfermaria de hospitais psiquiátricos para crianças. Tenho certeza que a cada uma delas, os ensinamentos contidos neste livro trarão novas perspectivas, alargando os horizontes e facilitando a tarefa de proporcionar às nossas crianças o melhor que elas podem obter e alcançar em termos de amadurecimento e realizações pessoais. Belo Horizonte, novembro de 1972, Heloísa de Rezende Pires Miranda, psicóloga do Instituto de Aconselhamento e Psicoterapia, INACOP. Prefácio. Foi um privilégio para a autora estudar com o Dr. Carl R. Rogers e trabalhar com ele na pesquisa e desenvolvimento das imensas possibilidades da técnica terapêutica não diretiva, ou técnica rogeriana, como é comumente chamada entre os que trabalham com o Dr. Rogers. O Dr. Rogers é um professor que nos entusiasma, e a autora acha-se em débito para com ele por havê-la encorajado a explorar mais profundamente as possibilidades da técnica não diretiva e a publicar os resultados do trabalho experimental que foi realizado sob sua supervisão. A autora deseja expressar aqui sua gratidão e reconhecimento ao Dr. Rogers, uma vez que foi devido à sua leitura paciente do manuscrito e às suas críticas construtivas que este livro surgiu como uma apresentação das implicações do processo não diretivo na ludoterapia e no campo da educação. A autora estende ainda seu reconhecimento aos médicos, pais, diretores e funcionários das escolas, cuja cooperação tornou possível a participação das crianças, cujos casos são relatados aqui. Finalmente, a autora deseja expressar sua gratidão às crianças que aceitaram a experiência terapêutica como um desafio e dela se aproveitaram tão plenamente. Virginia Mayaxiline, Universidade de Chicago. Introdução. Virginia Mayaxiline escreveu um livro penetrante e útil sobre as possibilidades terapêuticas dos jogos e atividades de grupo. Este livro destina-se principalmente a professores e orientadores escolares. Entretanto, psicólogos, psiquiatras, terapeutas que trabalham com grupos ou casos individuais terão muito a ganhar com um estudo profundo dos princípios e técnicas que ela defende. São vários os níveis em que este livro pode ser analisado. Superficialmente, é o relato de como um professor veio a atuar como terapeuta com o intuito de libertar as forças terapêuticas que existem em cada pessoa. Conta como, através de ludoterapia e terapia de grupo bem orientadas, jovens deformados e desajustados tornam-se capazes de olhar honestamente para si próprios, de se aceitarem e de se elaborarem com um ajustamento construtivo à difícil realidade na qual vivem. Mostra como bonecas,
fantoches, mamadeiras de brinquedo, revólveres, massa de modelagem, tintas e água podem tornar-se participantes ativos nesse drama do crescimento. Trata-se de um livro essencialmente prático, nunca se contentando com afirmações genéricas, fornecendo sempre exemplos e ilustrações específicos de como atitudes e princípios podem ser postos em prática durante as sessões de ludoterapia. O profissional que deseja saber como você faz isso encontrará nestas páginas grande quantidade de material que responde a essa pergunta. Contudo, o livro vai muito além. É muito mais do que uma análise fria de um processo terapêutico. Muito mais do que um conjunto de sugestões práticas. À medida que o leitor for conhecendo Emma, Tom, Ernest e os demais jovens que habitam neste livro, irá crescendo em sua mente a suspeita de que encontrou a porta de entrada para o mundo interior da infância, sobre o qual tanto tem sido escrito, mas que raramente é desvendado. Aqui, as crianças são vistas de dentro, seus temores, suas necessidades mais profundas, seus ódios mais amargos, suas emoções mais remotas, seu desejo de crescer em espírito, tanto quanto no físico. Aqui, encontramos crianças como elas são. A impressão preponderante que surge da leitura da grande variedade de casos literalmente transcritos é que aqui é desvendado vagarosamente em alguns casos, mais rapidamente em outros, o eu real da criança. Se o leitor for capaz de ler todo esse material sem sentir, por vezes, um estranho nó na garganta, é porque ele não foi feito da mesma argila que o autor desta introdução. A fortaleza diante das dificuldades, a honestidade ao olhar para si próprios, o desejo vital de alcançar a maturidade que estas crianças problemas demonstram, representam um desafio para todos nós. Deve-se observar que o objetivo básico da autora não é revelar, desta forma, a dinâmica interna da criança ou a dinâmica na vida adulta que também fica evidenciada. E é justamente porque surge como um subproduto que isso se torna mais convincente. Embora o livro seja escrito em uma linguagem simples, onde vários trechos constituem citação literal das próprias crianças, embora ainda os termos técnicos sejam agradavelmente poucos e um delicioso senso de humor impregne todo o livro, ele é, não obstante, um livro profundo. Fará o leitor meditar seriamente, levantando perguntas perturbadoras e graves. Por que nossa educação é tão embrutecedora e cega? Se nossas crianças são tão ricas? Por que a humanidade teme tanto a espontaneidade? Se a atitude espontânea conduz tão rapidamente ao crescimento responsável? Como se pode ajudar professores e pais a perceberem os dotes de personalidade que existem em cada criança? Por que nos falta confiança no futuro se forças sociais intensas e construtivas podem ser liberadas no indivíduo através da aceitação de alguns poucos princípios básicos? Esses são alguns dos itens que o leitor atento se verá levado a considerar. Alguns lerão este livro e dirão: não pode ser verdade. As crianças não são assim.
crianças, mas não tem dentro de si as forças positivas que são apontadas aqui. É muito bom para ser verdade. A estes céticos, posso apenas responder que os resultados descritos neste livro realmente ocorrem quando os princípios aqui expostos são fielmente seguidos. Posso afiançar não apenas que Virginia May obteve tais resultados, mas que muitos outros, mesmo sem tanta tolerância natural e sem tanta compreensão intuitiva, podem também alcançá-los. Sugiro também o teste final e conclusivo, que o nosso cético tente, ele mesmo, colocar em prática estes princípios e observe atentamente os resultados. Mesmo sendo a terapia levada a efeito desajeitadamente devido ao ceticismo, podem-se esperar experiências altamente compensadoras. A escola se tornaria uma instituição muito diferente, com um efeito radicalmente diverso sobre a criança, se pelo menos alguns professores se decidissem a lidar com os jovens do modo descrito nos capítulos que se seguem. Carl R. Rogers, Universidade de Chicago. Paramos aqui. A próxima vez, no próximo dia, a gente vai começar então a leitura do livro escrito pela Axeline. Ele é dividido em 5 partes. A primeira parte com introdução, algumas crianças são assim, e ludoterapia. A segunda parte sobre a ludoterapia não diretiva, situações e participantes, em que a gente vai falar da sala, da criança, do terapeuta, dos pais. A terceira parte sobre os princípios, os 8 princípios da ludoterapia não diretiva que foi feita pela Axeline. A quarta parte a gente vai falar especificamente na educação, na sala de aula, no relacionamento de pais e professores, na aplicação dos relacionamentos entre professores e direção. E a última parte são sessões, trechos de sessões de terapia, seja uma ludoterapia individual, seja uma ludoterapia em grupo, em que a gente vai estar analisando sobre tudo isso. Os livros, você encontra esse livro em sebo. Normalmente são livros que já vão soltando algumas páginas. Esse é um dos meus livros de ludoterapia que não tem nenhuma marcação e que por isso ele foi escolhido para estar aqui lendo para vocês. Até a próxima.